estava falando sobre a questão de alguns estudos que tinha rolado, que os Estados Unidos eles tinham se desfeito de uma grande parte. Hoje ele estava com 10% do que ele tinha. Ele foi desfazendo do que ele tinha de material bélico, né? De insumos bélicos e tal. E aí, gente, para quem não sabe, insumos bélicos são os armamentos, o poderio de fogo do país, tá? Só que ele falava assim, poxa, mas é muito estranho o país que sempre foi uma potência nesse sentido, se desfazer de, tipo, só ter 10% do que ele tinha há muito tempo atrás. Muito provavelmente eles devam estar trabalhando em algum outro tipo de arma com destruição muito mais potente, muito mais de muito mais fácil manuseio, eficaz, né? Porque ele não vai simplesmente deixar abrir as pernas e deixar outro país como a Rússia, como... Isso é histórico nos Estados Unidos. A bomba atômica, ninguém sabia quando os Estados Unidos lançou, foi uma surpresa. Mas poucos países sabiam. Entre eles estava a Inglaterra na época. Mas o restante do planeta nem imaginava. E ele não hesitou em usá-la. E tinha planos para usar em outras, né? Tanto que foi em 30 segundos, em menos de 20 segundos, milhares de pessoas foram fulminadas, né? Sim. Uma cidade inteira, a primeira, né? Hiroshima. E aí depois a segunda, em Nagasaki. A primeira 150 mil pessoas, se não me falha a memória, 150 mil pessoas. Primeira bomba, e é denominado Little Boy, pequeno rapaz. E a outra Fat Man, né? Que é o homem gordo, né? E fez uma destruição. E as de hoje, um míssil Sarmat, por exemplo, russo, é o RS-28, ele leva até 16 ogivas, de 10 a 16 ogivas. Cada uma dessas ogivas tem 100 vezes a potência de uma dessas do que foi feito. Eu acho que, se não me engano, era 4 quilos de plutônio que tinha na bomba. Hoje em dia, a mais fraca deve ter 30 quilotons. Né? É um negócio monstruoso, é fora do... E o que entra... Destruiria o planeta, né? E o que entra aí de medo, receio, por exemplo, são quem está apoiando o governo dele e quem está no governo dele. Por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk, mano, aquele cara, pra mim, ninguém tira da minha cabeça que aquele cara tá... Só falta o cavalo pra ele ser considerado cavaleiro do Apocalipse. Do Apocalipse, né? A armadura ele já tem. O anticristo. Pô, não é possível. Aquele cara, ele é... Sabe que ele tem os lançamentos da SpaceX lá? O foguete dele, pra ir pro espaço, os caras estão falando, se trocar o bico do foguete, vira uma bomba. Vira uma... O propulsor é tanto quanto um míssil desse Sarmat russo. Ele, se colocar a ponta lá uma bomba nuclear... Pronto. Só lançar, né? Acabou. Mano, e olha quem ele tá apoiando. O que me deixa mais apreensivo nessa questão aí é que esse é o segundo governo do Trump. E não tem mais reeleição. Ele não pode mais se reeleger. Ou seja, tudo que ele puder fazer e quiser fazer... ele pode pisar na jaca e já era, porque ele não precisa mais pensar em reeleição. Mas deixa eu fazer uma pergunta pro irmão Gama aqui. Tudo isso que a gente está ouvindo agora, exatamente agora, a repercussão, eu acho que até maior na primeira eleição do Donald Trump, como é que eu poderia dizer, o estardalhaço, né? A divulgação da mídia, acho que foi até maior. Não está sendo tão grande quanto agora, em relação a que ele ia expulsar as pessoas dos Estados Unidos, ia fazer um salseiro. E nós tivemos, nesse período, justamente o oposto. Foi o presidente que mais deu cidadania aos hispânicos e latinos. Foi um período que não teve guerras a nível continental, mundial, né? E foi um período, tirando a pandemia, que foi fazer que nem eu tô, um evento mundial de proporções inimagináveis. Tirando a pandemia, até a pandemia, o governo dele ia de vento em popa e a reeleição dele era garantida. Aí quando chegou a pandemia, houve esse corte, que aí também foi para o mundo inteiro, não dá para fazer nenhuma avaliação sobre isso. Aí agora, como é que o irmão vê?
Então, às vezes eles jogam, coloca todos esses, faz todo esse barulho, não é? Tem um provérbio chinês que fala assim: o cachorro não late por coragem, late por medo, não é? Tem um pouco disso, né? Você tem que fazer um barulho para que não venha, né? Mas na realidade, os Estados Unidos ele viu que a sua hegemonia não é mais a mesma. Tem outros players. Dentro da ordem mundial, era unilateral. Sim. Apenas americanos. Isso vem desde os anos depois da Segunda Guerra Mundial. Apenas americanos. E hoje, tem pessoas que estão indo para a Lua com as mesmas tecnologias, não superiores, Sim. né? Gastando um percentual bem mais baixo que eles, né? Ou seja, com uma eficiência tanto quanto ou melhor. Fato. E ele sabe que está para ser implantada uma nova ordem mundial onde tem outros players. A saber, Rússia, a China, a Índia, né? E dentro desse aí, eles são do BRICS. Sim. Que é uma coisa que os Estados Unidos está com muito medo. Porque pode se tornar uma aliança militar. Eles não falam, mas pode vir a ser uma aliança militar para contrapor, né? A OTAN, os Estados Unidos e a OTAN, enfim. Inclusive, os Estados Unidos ele criou também a OTAN do Pacífico, né? Sim. A AUKUS, Austrália, né? Japão. Tá. Já pensando em fazer um contraponto a isso que surgia, né? Mas tudo que ele falou, ele não conseguiu. Por quê? Porque nenhum governo, vamos classificar o governo em um país como uma família. Sim. E o pai é o governo, é o principal. Vou fazer, não faz isso que eu vou. Mas aí a mãe, peraí, né? Poder Judiciário. Aí vem a Câmara Alta, o Senado e o Congresso, a Câmara Baixa. Sim. Né? Não dá, você não pode fazer. Né? E aí vai podar. Ele não conseguiu fazer, porque houve também uma percepção de que não era bom para a sociedade, Sim. nem a sociedade local, nem para o mundo. Porque a repercussão do que os Estados Unidos faz hoje é algo mundial. Sim. Porque nós vivemos numa sociedade globalizada. Né? Globalizada. E se esse player tem um percentual muito grande, for muito importante, e como o Maurício colocou a beligerância, né? Se for a parte bélica, é algo que tem que ser... Isso é fato, né? É um país extremamente poderoso, agora, belicamente falando. Né? Agora, eu acho que também vai ser a mesma coisa. Porque uma coisa é a real e outra é aquela que você acha que deve fazer. Não é? Você tem... As pessoas, elas têm também um poder. As outras pessoas têm poder. E pode se reunir e surpreender você. Entende? Uhum. Ele está com a faca e o queijo na mão, Na verdade, usando uma expressão, porque ele está com a Suprema Corte do lado dele. Sim. O Congresso, o Congresso, ou seja, os três poderes que poderia contrapor ali para não deixar a pessoa fazer besteiras, pertencem hoje a ele. E isso é muito perigoso. Você tocou num ponto no início, né? Puxa, Elon Musk, né? Olha quem ele colocou. É muito significativo esse convite de honra, os lugares que eles ocuparam, não é? Eu estava brincando, não sei se foi com o Maurício, que eu falei que se caísse uma bomba ali naquele lugar ali, 70% do PIB mundial acabava. Tá tudo ali, naquelas cadeiras. A tecnologia, Jeff Bezos, a Amazon, Mark Zuckerberg, que é Meta, né, que é o Zap, enfim, e o Facebook. E o Elon Musk tem o Twitter, né, que é o X agora. O X. Né? E olha só, quem tem o poder de persuasão, acabou. Você convence, você faz. Isso é muito perigoso. Depende do que eu quero. E ainda entrou o TikTok no meio. Sim. Então, depende do que eu quero dizer para você, eu vou fazendo a cabeça e o meu poder de convencimento. E o Thiago falou bem, ele é um comerciante. Ele é comerciante. Ele tem todas as técnicas e tem a ferramenta
Até o aperto de mão dele ele fala sobre isso no livro. O aperto de mão dele é um aperto que na arte da negociação já tem como é que eu poderia dizer? Já tem uma função. Uma função. Quando ele aperta a mão da pessoa, ele já aperta a mão da pessoa fazendo um determinado gesto que é para justamente aquela pessoa se sentir já meio que, como é que eu poderia dizer? Na defensiva, ela já não consegue mais vencê-lo na persuasão. E a palavra é um contrato. A palavra é um documento. O aperto de mão é um contrato. E isso dentro de um homem que, com todo esse poder, é perigoso.